Você, Amanda, é uma defensora da causa animal. Você já pensou em participar de alguma entidade, ser voluntária? Valdomiro, pior que nunca. Nunca? Mas Então, tem opções, a gente pode participar, né, Valdomiro? Pois então você tem uma excelente oportunidade. Uma excelente oportunidade. Eu até falei aqui... Me conte, então. Você tem uma excelente oportunidade porque a PATA, uma entidade que trabalha em torno das causas animais em Guabiruba, ela está montando uma nova diretoria. E eu achei muito bacana o pessoal abrir justamente para que as pessoas, para que a comunidade possa participar. Por quê? Vou repetir o que eu falei anteriormente. Tem muita gente que critica o trabalho de entidades e coloca em dúvida muitas vezes. Então essa é a oportunidade para você que é linguarudo, você que gosta de criticar, de dizer que como é que a coisa não é bem feita, é a oportunidade excelente para você participar e ajudar e fazer até melhor do que o pessoal que abraça a causa, viu? É uma oportunidade tanto. E para falar do assunto, nós estamos recebendo aqui a Eduarda Schweigert, a Duda, e a Cíntia Richin, acho que eu pronunciei o nome dela certo, que são voluntárias, né, que atuam junto aí com o pessoal da PATA para a gente falar a respeito dessa eleição que está vindo por aí. Deixa eu começar com a Cíntia, tudo certo, Cíntia? Tudo bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Então, hoje estamos eu, Cíntia e Eduarda, né? Nós fizemos parte do COMBEA, Conselho Municipal de Bem-Estar Animal do município de Guabiruba. Então, estamos representando a Patrícia, a Pati, né? Que é a presidente atualmente da ONG, da PATA, de Guabiruba. Então, como ela não pôde vir, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre a nova questão da escolha da diretoria, né? As dificuldades que a ONG vem passando, quais são os nossos movimentos também como município, né? Como servidor público, né? A questão pública também. E fica o convite, né, Amanda? Olha, quero saber mais, vamos lá. Eu pronunciei teu nome certo, Cíntia? É Hinchin. Hinchin, mas tá. No caminho, mas um pouco eu já consigo pronunciar certo, né? É complicado. Sim. Uhum. Eduardo, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Cidade, aos nossos ouvintes. Prazer, como a Cíntia falou, estarmos aqui conversar um pouquinho sobre a causa animal. Somos apoiadoras nessa questão, né? Hoje a gente não faz parte em si da diretoria da PATA, mas sempre estivemos muito abertos e acolhemos as questões da causa animal. Eu sou, inclusive, uma pessoa que tenho vários animais em casa. Cheguei a ter 25 cachorros, todos eles pegos de rua, de maus tratos, que também eram lares temporários, e a gente percebe o quanto que um não cuida, acaba sobrando para o outro que gosta, né? E a gente vem falar sobre a questão dos maus tratos, sobre a questão dos abandonos que acontecem, e eu acho que essa é uma pauta que não é somente para quem gosta, porque isso também envolve o serviço público, o que nós podemos fazer quanto serviço público, quanto comunidade, para que a gente possa entender que os animais, quem não gosta, não precisa maltratar. Mas quem gosta, puder acolher, a gente puder também ajudar através da ONG, né, com algumas ações que a ONG pretende fazer. Eu acho que tudo que puder salvar mais animaizinhos, a gente puder deixar eles mais acolhidos possível, a gente está aqui para ajudar também. E esse problema do abandono vamos começar com o abandono de animais. A gente ontem até falamos aqui, abordamos o tema com outro entrevistado, tem um vereador, inclusive, também, que tem uma proposta de oferecer uma recompensa, né, para quem denunciar situações de abandono, de maus tratos, né? Guabiruba também sofre com esse problema de abandono? Muito. A gente até tem, em alguns pontos onde era comum o abandono, umas placas para intimidar mesmo a pessoa. Abandono é crime, né? O que acontece hoje? A pessoa pode fazer a denúncia, a gente tem um canal de ouvidoria também da prefeitura, pode até denunciar, seja para a PATA, seja até para a PM, que também está nos auxiliando nessa questão. Só que as pessoas têm medo, eu não quero criar desavença, mas também sofro com um animalzinho ali. E já aconteceu, assim, de as pessoas, então já que está ali, a pessoa que está com o animalzinho também está se incomodando, porque os vizinhos às vezes vão lá e conversam, e eles vão lá e abandonam. A gente, hoje a PATA, né, é a ONG, nossa principal do município, e é eles que acabam fazendo esse recolhimento do animalzinho. E aí acabamos com o abandono. Mas e agora? Para onde vai esse animal de estimação? Né? Muitas pessoas, a gente acaba tentando sensibilizar com lares temporários, né? Onde até a Pati, a nossa presidente da PATA, vem lutando para que a gente possa dar um suporte quanto ONG, né? Para esses lares temporários, com ração, com consulta médico veterinário. Só que mesmo assim até os lares temporários já estão enxutados, né? E aí a gente acaba com a questão do abandono,
Só que a gente acaba agora indo para outra questão, o que fazer com esses animaizinhos? Eles vão para a clínica veterinária, ficam um tempo lá, a clínica liga, pode vir buscar o animal. Vai para onde? Né? Então, os nossos lares temporários, que graças a Deus, assim, a Paty veio falando comigo, eles são muito receptivos, mas a gente chegou agora num ponto que nem eles mais também conseguem dar conta. E aí a gente vem para outra questão. O que nós temos que fazer para que não tenhamos mais abandono? E também a gente possa mostrar para as pessoas que tem penalização. Você abandonou, você vai ser penalizado. A gente tem que começar a fazer as nossas leis funcionarem, né? Então, a gente pensa agora, quanto Conbea, né, quanto Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, junto com a PATA, quais as ações nós vamos ter agora para os próximos anos, né, próximo ano, para que a gente possa evitar isso e também entender que o animal, a gente vai ter que castrar muitos deles para que não procriem de forma exacerbada também. Então, são muitos pontos, muitas questões que a gente pode, enfim, discutir várias questões, mas hoje, assim, o abandono é grande, mas a gente consegue recolher. Aí agora o lar temporário está sobrecarregado, as clínicas veterinárias, né? Então nós temos muitos bichinhos também. Então, no fim, virou uma cascata aí de situações que a gente precisa. E o problema só cresce, né? Só cresce. E o conselho, ele é novo, Cíntia? É recente? O conselho é desde 2018. 2018, eu confesso que eu desconhecia. Olha, estou desinformado, viu? Eu conheci o trabalho da PATA, tá? Mas eu desconhecia. Hoje até mesmo o Ministério Público já exige que todos os municípios tenham o conselho, justamente para a gente conseguir trazer essas questões todas e ver qual o direcionamento, né? Até mesmo da questão pública, com as questões de todos, né? Do município. Então, não só a ONG, né? Tipo, se não tivesse a ONG, o que o serviço público vai fazer? É uma questão de saúde pública, né? Nós precisamos olhar para isso. Então, realmente, se faz o Conbea para a gente ter essa equipe e realmente, não, Amanda, o que nós vamos fazer? Não, Eduarda, né? Que caminho nós vamos tomar? Então, se nós temos lar temporário, nós temos que fomentar esse lar temporário, mas também temos que dar destino para adotar. E se não adotar, né? Na clínica está sendo gasto diárias porque não temos lar temporário. Então, nós temos que pontuar tudo isso, ainda mais com a mídia, né? Então, a questão da punição, como a Eduarda falou, realmente precisa haver a punição, porque as pessoas acreditam que não vai dar nada. E ela tem que ser exemplar, né? Senão não adianta, né? Não adianta muito. Sabe o que eu penso, Valdomiro? Não sei se existe uma ação dessas em Guabiruba, ou se não fica a ideia, né, no ar. Talvez tinha que fazer uma super adoção, por exemplo. Vai acontecer em um lugar central da cidade, que vai reunir vários órgãos, a prefeitura em si, e vai ter vários animaizinhos, gatos, cachorros para adotar. Daí, claro, uma ficha, colocar os dados, né? Então, algo grande para movimentar, fazer uma super adoção, digamos assim, uma ideia dessa, seria legal? Faz um tempo, agora também não vou me recordar, quando eu tive essa ideia com a Paty, porque a gente comentou que antes tinha muito essas feirinhas, né, para adoção, só que o que acontece, não era resolutivo. Aí pegava o animalzinho, porque eles estavam em um lar temporário, pegava o animalzinho, levava lá para um ambiente, ficava o dia todo, às vezes um ambiente meio estressor, era música, era algo assim, aí colocava uma expectativa para a pessoa do lar temporário que ele poderia ser adotado e chegava, não tinha adoção. Então, assim, a adoção ela não acontecia nesses ambientes. Então a gente começou a perceber que era um trabalho da equipe da PATA, era aquela esperança para o lar temporário, poxa, né, agora o cachorrinho vai ter um lar, e aí não acontecia. Assim, foi pouco resolutivo essa feirinha. Pode ser que algo maior, ou algo mais abrangente, quem sabe, né, mais midiático, eu acho que a gente poderia, quem sabe, alcançar. Mas hoje, o que eu percebo? A gente precisa sentar. É uma coisa que a gente já vem falando, já está acontecendo, mas sentar poder público junto com PATA, né, para que a gente possa fazer uma ação juntas. Por quê? Porque a gente não pode só deixar para a PATA uma função que também é do poder público. E nem, né, acho que a gente tem que unir as forças. Sim. E hoje, o que a gente percebe? Assim, eu fui presidente do Conbea, a gente fez a caminhada, a gente fez a arrecadação de ração, a gente fez todo um movimento. Veio a pandemia, a gente teve que parar com tudo. E depois disso, até pelas nossas funções, a gente não conseguiu retornar. Porque eu faço parte de alguns outros conselhos, outras coisas que demandam da gente. A gente é funcionário público, nós temos nossas atividades também rotineiras. Então, como o Conbea, a ONG, são trabalhos voluntários,
para a gente também às vezes fica difícil de estarem participando de todos ao mesmo tempo com muita efetividade. E como tu falou, hoje, para quem está nos ouvindo, eu acho que a PATA tem que fazer tal ação, tem que começar a agir de tal forma. Venha participar da PATA. Exatamente. Porque não é às vezes um pedágio que você ajuda com R$2 que vai fazer com que todas as ações da PATA vão ser solucionadas. Porque hoje, para vocês terem uma ideia, a Paty mandou para mim, chegam a ter gastos de um cachorro de 5 mil mês. Dependendo. Então, assim, eu ajudei a PATA, eu quero que a PATA agora venha aqui em casa para fazer isso. A PATA vai tentar fazer a questão dos maus tratos e a questão de denúncia, essas questões mais, digamos, cabreiras, assim, né? Só que a gente percebe, como tu falou, pessoas às vezes acabam, porque a PATA não faz isso, porque eu liguei e eles não vieram buscar. Quem vai buscar é um voluntário com o carro dele, com a gasolina dele e com o dinheiro dele. Então, às vezes não é que a pessoa não queira buscar, mas o voluntário às vezes está trabalhando, às vezes o voluntário também está no momento de família. Então, a gente tem que entender que é um trabalho voluntário só que a gente não pode estar ali o tempo todo disponível, né? Então, para as pessoas que queiram realmente, eu quero trabalhar na PATA, quero ver como é que funciona, a PATA está precisando. A gente vai ter uma mudança de diretoria logo, recentemente, daqui a um mês mais ou menos, né, Cíntia? Então, a gente está precisando de voluntários, a gente não pode acabar estando na PATA pela nossa função, até eu também por estar como vereadora, mas a gente apoia toda a questão, só que a gente precisa de pessoas que assumam a diretoria da PATA. E como é que faz para participar da diretoria? Da diretoria, a gente até, se vocês, quem tem um Instagram, aí tem no site da Prefeitura, a Prefeitura fez uma ajuda muito bacana com a gente nessa parte da mídia, fizemos divulgação, tem um documento no Google, um formulário de preenchimento, a pessoa que quiser pode colocar lá o nome, porque nós se comprometemos a chamar essas pessoas e fazer uma reunião de sensibilização, de organização, até porque a Paty não vai largar a pata e virar as costas, ela se prontificou a ajudar as pessoas ali que precisarem, né, para entenderem também a dinâmica de como funciona a ONG. É importante que haja esse envolvimento, porque é o problema da sociedade como um todo. Não é só um problema do poder público, que tem a sua parcela, dos voluntários, mas da sociedade de um modo geral. E como a Duda falou, tem gente que vai lá, doa os R$2 e acha que está fazendo tudo, né? Então agora eu quero exigir. E não é assim que a coisa funciona, né? Quando é que acontece a eleição, Cíntia e Duda? É para ser agora no começo de maio, a gente vai ter a reunião com as pessoas que preencheram o formulário, né? E até quero sensibilizar os nossos ouvintes, nós estamos com 2 pessoas apenas que preencheram o formulário. Olha. Então a gente precisa no mínimo 9 pessoas. Sim. Então a gente está tentando assim, a gente vem conversando com várias pessoas que gostam da causa animal, muita gente apoia, mas também não quer se envolver, só que a gente precisa de nomes para a diretoria, senão a PATA não consegue juridicamente, né, de forma legal seguir em frente. Então para ser final de maio, até final de maio tem que fazer a nova diretoria da PATA. Então fica aí o convite para você, até peço para a Cíntia reforçar, é só ir no Instagram, é isso? Da Prefeitura? No Instagram da Prefeitura de Guabiruba, e lá tem a divulgação e tem um link, se eu não me engano, né? Sim. Aí enche ali um formulário do Google Forms ali, preenche os dados ali. Aí a gente vai estar conversando com essas pessoas também, até mesmo para como a Duda colocou, né? Porque às vezes tu tem uma ideia e quando vem conversar realmente vem a realidade, né? Sim. Então tem vários cargos para serem ocupados, por isso que precisam ser 9 pessoas. Então, realmente, assim, como a Duda falou, muitos querem participar, mas não querem se expor, né? A gente entende, né, estar à frente como a Paty está até hoje, todos esses anos, é uma guerreira, gente. Isso eu sempre falo para ela, porque não é fácil, é fácil, né? Lidar com tudo isso e as pessoas são cruéis, né? Só pessoas... Nas palavras, né, nas ações, e você ter que abarcar tudo isso, meia-noite, 1h da manhã, 4h da manhã, recebendo essas mensagens horrorosas, né? Te xingando. E como diz a Duda, deu R$2, eu quero que retire da minha casa e tire esse lixo daqui. Ponto. Né? Só que não fui eu que busquei, né? Então, assim, é complicado, gente. Então, só que realmente, como a gente colocou e como você colocou, é fácil criticar, mas vem calçar os sapatos. Aí a gente vai conversar. A questão da eleição, então, vai ser no dia... Desculpe, fugiu...
Na verdade, Final de maio, a gente Final ainda de não tem maio, a data certa. Por isso Tá. que a gente está primeiro querendo captar voluntários Para poder... para poder depois fazer a data certa da nova Só edição. pode ser de Guabiru ou a Amanda que mora aqui em Brusque pode participar Com também? toda certeza, se quiser participar, pode participar. Pode. A gente, Não se limita ao município. a gente acaba solicitando mais para o Guabiru, porque vai ser muitas Sim, solicitações sim. vindo de Guabiruba, né? Sim. Mas assim, a gente está precisando de pessoas. Quem quiser abraçar a causa pode abraçar. E a gente até, só para dar um parecer, assim, tudo que a PATA fez, a PATA tem 15 anos de atuação, né? E a gente teve, na época do ex-prefeito Matias, a gente teve uma ação muito bacana nas escolas, que através nós do Combea, Sim. nós conseguimos conscientização na parte com a criançada, que são nossos futuros adultos, né? Sim. Então a gente fez uma conscientização, fizemos a caminhada. A gente também acredita que a conscientização ela é um passo importante para que a gente possa evitar esses tipos de abandonos e maus tratos, né? Então, assim, algumas ações a PATA já vem fazendo, só que hoje, de forma abrangente, assim, o que ela faz? Apaga o fogo, né? Abandono, lar temporário e clínicas veterinárias. É isso que hoje a PATA consegue fazer. Eu penso, Valdomiro, que para você ser voluntariado, você não tem apenas que dispor de vontade, mas sim de amor. Ah, com pelo certeza. animal. Porque, claro, deve ser difícil ver um cachorro, um gato em uma condição triste, abandono, às vezes machucado, né? Apanhou, por exemplo, do dono. Mas eu acredito que salvar ele daquela situação é uma coisa que mexe com o coração, muda a química do cérebro. E tu realmente pensa, eu tô aqui porque eu quero fazer a diferença, sabe? Por Exato. isso, Valdomiro, só queria contribuir com esse toque de Sim. emoção. Sim. Muito bem. Obrigado então a Duda, obrigado a Cíntia e parabéns aí pelo engajamento, né? E pela dedicação que vocês têm de amor à causa de fato, né? Parabéns. Valeu. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Para vocês ouvintes, por favor, se inscrevam para participar da PATA. Vão ser muito bem-vindos na nossa ONG. Agora